Boa noite, é um prazer imenso estar com vocês novamente. Hoje nós iniciamos mais uma palestra na quinta-feira, né? E hoje a gente tem um palestrante, Adélcio França, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E hoje ele vai trazer o tema que é grão de mostarda e o fermento, um tema muito interessante para a gente ter aí, né, uma hora desse assunto tão enriquecedor. E antes de eu passar a palavra para o Adélcio, a gente vai fazer a nossa prece inicial, pedir todo mundo para relaxar o corpo, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma oportunidade, Senhor, de aprendizado nessa noite. Pedimos, Senhor, que intue o palestrante com a mensagem de aprendizado para todos nós. Que nós possamos elevar nossa vibração, Pai, nesse momento, para compreendermos melhor o seu ensinamento e conseguirmos colocar em prática no dia a dia. Agradecemos a força recebida no desafio diário e todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Pedimos, então, licença para começar o nosso culto, que assim seja. Amém. Adelson, que prazer te receber na quinta-feira também, né? Normalmente é a Elde, mas hoje ela está numa viagem, pediu para a gente estar aqui ajudando. Então, é com prazer imenso que agradeço a sua participação, toda a sua disponibilidade e carinho. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Raquel. Obrigado todo mundo. Nós vamos trazer mais um tema, né, do Evangelho, que é o que a gente mais gosta. A doutrina é toda muito boa, né? Todos os estudos são bons, mas o Evangelho é o que sempre me chamou a atenção, né? Eu concordo imediatamente e totalmente com o Chico Xavier, que disse certa vez que se a doutrina não tivesse o Evangelho, então talvez ele não tivesse na doutrina. Guardadas todas as proporções, eu também. Se não tivesse a parte do Evangelho, não necessariamente a parte de religião, porque o Evangelho não é religião, é uma conduta de vida, né? E que foi traduzida ao longo do tempo pela religião, pelo cristianismo, né? Mas o Evangelho é uma boa nova de transformação da realidade íntima e coletiva. Esse é o objetivo do Evangelho. Daí a ideia da gente sempre trazer as questões do Evangelho mais voltada para dentro da gente, porque a gente já está sabendo, acho que todo mundo que já sabe, que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais religiões, porque o Cristo já disse, né? Haverá um só rebanho e um só pastor. Não falou de religião nenhuma, né? Quer dizer, o pastor é aquele que apacenta, é aquele que alimenta. Então, quando nós mesmo nos evangelizarmos, aí não vai ter mais necessidade de ninguém ficar falando de ninguém ser guru de ninguém, ser pastor, ser padre, ser líder espírita, nada disso. As coisas vão caminhando para que cada um de nós, seja o mestre de si mesmo, né? Esse é o grande aprendizado. Então, é por isso que todos os estudos que a gente traz do Evangelho é uma riqueza assim absurda. O Evangelho é uma coisa assim, é uma riqueza sem fim, e que a gente vai ter que começar a burilar no nosso íntimo essa pedra preciosa, né? Então, gente, vou projetar aqui, para a gente não delongar muito, né, o nosso estudo. Todo mundo está vendo? Isso. A gente acabou juntando duas parábolas porque elas são muito parecidas. E o próprio Jesus já juntou isso. O próprio Jesus já juntou. Ele juntou a parábola da mostarda e a do fermento. Então, nós vamos seguir a mesma linha, que elas são extremamente importantes. Aqui nós temos eu peguei essa imagem aí,
o que é uma semente de mostarda no dedo, nos dedos de um ser humano. Olha o tamanhozinho que ela é. E aqui, ela na palma da mão e o tamanho de árvore que ela forma, né? Então, Jesus usou muito bem como sempre, né? Ele tinha que, conforme a gente lembra sempre, Jesus tinha que lembrar a humanidade, ao povo da terra, aos filhos da terra, que ele trazia uma mensagem divina, mas que ele tinha que usar os recursos da matéria para que nós pudéssemos compreender. E, logicamente, ele usou diversas vezes a natureza, né, como exemplo, porque na natureza tudo que acontece a gente acaba vendo. Ninguém tem jeito de não ver um raio, um trovão, uma tempestade, né? Aí, mas ele começa a chamar a atenção para as coisas pequenas da natureza, né? Isso é muito bacana. Ele disse em Marcos, capítulo 4, 30, 32, ele diz: aqui assemelharemos o reino de Deus. E com que a representaremos? Como um grão de mostarda, o qual, sempre que se semeia na terra, sendo a menor de todas as sementes sobre a terra, e sempre que se planta, cresce e se torna maior de todas as leguminosas, e se faz ramos grandes, de forma que sob sua sombra podem as aves do céu nidificar. E em Lucas diz o seguinte: e disse então: aqui é semelhante o reino de Deus. Aqui o compararei. É semelhante um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta, e que cresceu e se tornou árvore, e as aves do céu nidificaram em seus ramos. E de novo disse: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento, aí já juntou as duas parábolas, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha de trigo, até que fosse levedada. Ele então passava pelas cidades e aldeias, ensinando e jornadeando para Jerusalém. Então, Jesus já faz essa comparação que é muito interessante. Quando a gente começa a entender isso, como é que as duas coisas se juntam no campo do espírito, é algo, sim, majestoso. É algo que a gente precisa entender, que já dá para a gente ter uma ideia de que o reino dos céus, ele começa na gente, na nossa intimidade, muito pequeno. Como diz o Emmanuel, é, do vírus ao arcanjo, tudo está em evolução. Olha, vírus ao arcanjo. Nenhum é superior. Cada um está trabalhando no seu estágio, né? Outra coisa que ele lembra é que o maior dos rios começou com pequenos filetes de água. Ele fala também que a maior estrada pavimentada foi pavimentada metro a metro. Então, o reino dos céus também ele vai crescendo dentro de cada um de nós. Por isso que um dos grandes problemas que a humanidade tem chama-se perfeccionismo. Eu sou uma pessoa que eu preciso corrigir isso, né? As pessoas acham que isso é uma virtude, mas não, é um defeito. A pessoa fala assim, eu sou muito perfeccionista. Não, porque o perfeccionismo é uma doença da perfectibilidade. Ismo é um sufixo, uma crença e, ao mesmo tempo, uma doença. Então, o perfeccionismo atrapalha a gente a atingir a perfeição. Dificulta, não é que atrapalha, dificulta bastante. Ao passo que quando a gente consegue entender
que uma semente, ela não é imperfeita porque ainda não é uma árvore, nós também. Nós não somos imperfeitos porque estamos caminhando na estrada evolutiva. Nós estamos no estágio certinho, né? Então, Jesus, com perfeição, ele fala, gente, ó, o reino dos céus é igualzinho a essa semente. Pequenininha desse jeito, mas ela virou uma grande árvore. Quando vocês, então, plantarem, porque a semente tem que ser plantada, ele deixou claro que um homem tomou e plantou na sua horta. Quando a gente pega essa semente do reino dos céus e planta na intimidade de cada um, no instantinho vai virando uma árvore enorme. É muito legal isso. E a analogia do fermento também é muito boa. Vou andar mais rapidinho para não. Porque geralmente a gente faz a palestra com 1 hora, então, para a gente fazer em 40 minutos. A primeira parábola fala do grão de mostarda, arbusto bastante comum na Palestina. Sua semente é realmente minúscula, mas resulta em uma árvore podendo atingir, naquela região lá do Lago de Tiberíades, entre 3 e 4 metros de altura. Então, é uma sementinha pequenininha que gera uma árvore grande, assim como também diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na bolota do carvalho tem toda uma árvore, Evangelho segundo o Espiritismo, e dá um carvalho enorme, né? Então, é uma analogia também parecida. Era a imagem favorita dos rabinos. Os rabinos usavam muito isso nas suas pregações, nas suas homilias, né? Para ilustrar uma coisa que é interessante que os rabinos faziam, eles já tentavam trazer determinadas coisas do Velho Testamento, da cultura local, para o dia a dia. Então, eles ilustravam a diversos fatos da vida como sendo sementes de mostarda. Eles diziam, pequeno como um grão de mostarda. É o valor, então, que a gente precisa dar às coisas pequenas, e não somente às grandes coisas. Porque senão a gente pensa que a gente só vai ser visto, só vai ser reconhecido se a gente estiver em grande estilo. Mas não. O reino dos céus vai ser pequenininho. E a gente precisa, então, trabalhar essa semente para que ela cresça. Tá certo? Jesus usou a mesma imagem. Ele disse muito bem, conforme a gente aprendeu pela doutrina e pela a Bíblia, está lá escrito no Evangelho, que a gente precisa ter muito cuidado com todas as coisas que são aparentemente grandes. Então, Jesus disse, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, mas eu vim dar cumprimento. Então, Jesus tanto usou figuras magníficas de reino do céu. Primeiro, reino é o maior título, né, que a pessoa podia encontrar naquela época, o rei era soberano, então ele usou reino dos céus dentro de uma semente. Isso é muito bonito. Porque a gente só vai encontrar um grande rei quando ele é poderoso, quando ele faz guerra, quando ele cria cidades, mas não vê que o reino todo ali é composto de centenas de milhares de coisas pequenas, guardadas as proporções. O reino dos céus também é assim. Ele começa minúsculo dentro da gente e vai crescendo, né? A semente é muito apreciada pelos pássaros daquela região. Eles a devoravam ansiosamente, eles adoravam essa sementinha, né? E aí tem uma passagem muito interessante que nós vamos trazer, que os evangelistas colocaram que eles faziam ninho, nidificar, faziam ninho. Mas é uma coisa muito interessante que eu trouxe para a gente refletir, é que Jesus não falava das coisas materiais, porque parece estranho, porque os pássaros não nidificavam, não faziam ninho nas mostardeiras, mas sim pousada. Olha que interessante que é.
Nós vamos entender isso do ponto de vista espiritual. Eu trouxe literalmente do livro do Pastorino, o verbo grego usado na história, kataskeno, deve ser isso, não sei falar o grego, significa fazer tabernáculo, comprar tenda. E, portanto, fazer ninho. Foi traduzido certinho para nidificar. Mas, na maioria das traduções, não é nidificar, mas fazer pousada. Isso é muito bacana. Quando a gente começa a compreender isso, que em cada existência, o reino dos céus não faz ninho, mas ele pousa. Ele faz pousada. Fica lá por algum tempo. Não precisa nidificar, para não ficar preso às velhas tendências, aos velhos ninhos, mas sim fazer pousada e não fazer morada definitiva. Quando Jesus usa a expressão, né, que o Espírito da Verdade, que a gente não reconhece no Evangelho de João, ele estará conosco e permanecerá em nós. Olha que bacana. Então, o reino dos céus já está na gente. Mas a gente precisa ir transformando de pousada em pousada, de encarnação em encarnação, de personalidade em personalidade, para um processo de construção, de alimentação. No século XVII, eles começaram a mudar, muito interessante. Houve um jesuíta que estudou profundamente essa passagem na natureza para entendê-la melhor. E ele disse assim, o Maldonado, ele atestou o seguinte, pois eu que vi já muitos bosques de mostardeiras, muitas vezes vi pássaros pousados, ninhos, nunca vi, não vi. Isso foi o bastante, ele era tão estudioso que foi o bastante para que as tradições se modificassem. Ao invés de usar o verbo que foi colocado naquela época, de fazer ninho, passou a usar o verbo de fazer pousar. Isso é importante do ponto de vista de interpretação. A gente, então, não tem que fazer ninho nas coisas, mas sim fazer pousar. Cada encarnação nossa, nós vamos aprendendo uma série de coisas. Então, nós temos que a crescer. É a mesma coisa, guardar as proporções do ninho é assim mesmo. Ele é também passageiro. A gente precisa ter cuidado para não fazer da vida da gente um eterno ninho. A gente precisa crescer e voar. Que nem os passarinhos ficam lá apertadinho, os filhotinhos ficam lá, aí um belo dia, por isso que o ninho é pequenininho. Ele não pode mais ficar lá porque não cabe. Aí ele vai cair no ninho. Ou vai ser empurrado pela mãe, pelo pai, para poder aprender a voar. Então não pode ser ninho. Tem que ser pousada no melhor sentido. Não estamos de jeito nenhum falando mal do ninho. Nós temos um útero, que é o nosso primeiro ninho. Mas um belo dia tem que pular fora e crescer fora do útero. Tomar a sua jornada evolutiva. Fazer pousada. A individualidade, o espírito, coordenou a personalidade dentro de um útero, dentro de um ninho, que depois ele precisa sair para aventurar-se, para crescer, para dar frutos. Mas Jesus não está falando disso materialmente. É que nem eu disse no início. Jesus trazia as coisas dos céus e colocava de forma materializada para que todas as pessoas pudessem compreender em parábola. Por isso Jesus falava em parábola. Né? Jesus fala da vida espiritual, que mesmo começando pequenininho, cresce enormemente. Né? É do mínimo, do micro ao macro.
né? Do ponto de vista da ciência, se de fato aconteceu o Big Bang, que nem é a teoria mais aceita, o Big Bang nasceu de um buraco negro que sugava todas as energias até o máximo do adensamento possível. Um belo dia explodiu, gerando ninhos de estrelas. Por reino dos céus, consideraremos tudo que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Esse espaço imenso, infinito, incomensurável. Os astros, as estrelas, todo esse éter que nos parece vazio, mas que, na verdade, encerra multidões de seres e de mundos onde ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. É bacana hoje, né, que tem uma ideia, a gente usa muito a ideia do universo. Quando Sócrates propalou a máxima conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, hoje, pela física quântica, a gente sabe que os universos já são imensos. E quando está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e os céus te ajudarão, ou o céu te ajudará, é isso que acontece. Porque o universo, ou os multiversos, o grande universo, na verdade, é o quintal da casa de Deus. Para quem o vê da terra, com os olhos da carne, o conhecimento que nós estamos falando aqui, o conhecimento nosso sobre o reino, não é insignificante? Se a gente achar que todo conhecimento está aqui na Terra, que tudo que acontece é matéria, que tudo que acontece pode ser simbolizado num processo de mundo de formas, de mundo de aparência, isso é muito pequeno. Não seria, então, a Terra, do ponto de vista universal, nada mais seria do que um pequeno grão de mostarda, germinando. Assim como cada um de nós, o gameta ele é extremamente pequeno. O óvulo já é pequeno. O espermatozoide menor ainda para germinar. A Terra também é uma poeira cósmica no universo. É um grão de mostarda. Mas aqui, nesse grão de mostarda, nós temos que fazer o nosso processo evolutivo. É extremamente pequena. É uma casa que nós temos e que agradecer e que cuidar dela com todo carinho, porque foi nos dado para que nós pudéssemos fazer a nossa pousada. Mas depois que o estudamos, nossa inteligência se dilata, o Reino dos Céus, e passamos a entender coisas que não entendíamos. Ocorre o mesmo com a semente, que depois de plantada, dilatada, germina e transforma absurdamente. Nós ampliamos o modo de pensar, assim como a semente modificada se faz árvore, que é aquela ideia que a Cassinha sempre trazia na reunião de segunda-feira. O abacate, é claro que o abacate é muito maior do que uma semente de mostarda, mas semente por semente, todas elas são perfeitas como semente, na qualidade de semente. Mas nenhuma semente de abacate acha que dentro dela tem um abacateiro. Assim como nenhuma semente de mostarda acha que dentro dela nós temos aquela árvore enorme. Então, nós temos todo o reino dos céus dentro de nós, que nós precisamos fazer frutificar, crescer e dar muitos frutos. O conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio moral, tanto para os espíritos quanto para os homens. Da mesma forma que os pássaros procuram as árvores e suas ramagens para refazerem suas forças. Olha que bacana que é isso.
Quando o reino dos céus começa a crescer dentro da gente, você pode esconder muito bem uma sementinha de mostarda, mas é muito difícil você esconder uma mostardeira. O reino dos céus também é pequenininho. Quando ele crescer, todo mundo vai ver. Você não precisa ostentar nada. Você não precisa sair por aí caçando, tipo Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Não precisa nada disso. Não precisa de. Porque ela é uma luz que brilha e que vai aos poucos inundando tudo. Como diz o próprio Cristo, é impossível você esconder uma cidade construída sobre o monte. Quando você começa a estudar o reino dos céus, a entender o reino dos céus, ele vai brilhar e todo mundo vai ver a luz. Por isso Jesus disse que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo suas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso é o reino dos céus. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus a outra fé. Essas passagens são interessantes, né? O grão de mostarda, Jesus falou, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, montanha, atira-te ao mar, e a montanha vai te obedecer. Então, o reino dos céus e a fé, ambas podem ser do tamanho de um grão de mostarda, mas que você vai promover verdadeiros prodígios. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Transforma-se, aqui é coisa pequenininha, vai se tornar uma árvore enorme, né? Produz depois muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Então, é uma coisa completa. Quando o reino dos céus estiver em mim, que eu tiver deixado ele brotar, todo mundo vai poder se alimentar da minha luz, da luz do reino dos céus que brota dentro de cada um de nós. Assim como os pássaros, eles comem a semente e a folha dela serve de alimento e de remédio. Mas é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação. É que nem Jesus fala da parábola do semeador. Vai depender muito da terra, onde ela vai cair, para que ela possa florir 10%, 30%, 50%, 60%, 100%. Para que haja essa transformação, o reino do céu já está dentro da gente. Só depende de como é que a gente vai trabalhar o reino dos céus, que já é dentro de nós, às vezes pequeno, como um grão de mostarda. Ele precisa crescer e frutificar. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, isto é, as estrelas, os anjos que nos ajudam, né? Os anjos que ajudam o nosso eu superior, para que o eu superior conduza a personalidade na estrada evolutiva. Sem o concurso dessa boa vontade, nós temos que ter, como diz, eu citei o Evangelho com o Espiritismo aqui, ajuda-te e o céu te ajudará. Sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Como diz também a doutrina, né? Amar é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. A gente precisa estudar para cada vez ser melhor, achar formas diferenciadas de fazer frutificar o reino dos céus dentro de nós, né? Então, o esforço de pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Mas se pode mostrar a nós tal como é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos necessários para a nossa modificação.
Se eu deixar uma semente de mostarda congelada ou presa em algum sementeiro qualquer, nós nunca vamos vê-la do tamanho de uma hortaliça maior delas. A fé é a mesma coisa. Parece-nos como um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Veja bem, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já é possível isso, segundo Cristo. Mas a sua tendência é sempre para crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, mais dilatado. Isto é, quando a nossa fé está pequenininha, a gente ainda pode fazer isso, a gente pode movimentar montanhas. Não tem, essa é a analogia que Jesus faz, não tem por que eu mudar a Serra da Borborema, a Chapada Diamantina, a Serra da Piedade. Para que eu vou fazer isso? Mas eu tenho que tirar todos esses pedrouços do meu caminho. Eu tenho que movimentar todas as grandes montanhas da minha alma. Mudá-las de lugar, transformá-las. Todas as minhas grandes crenças eu preciso transformar. As crenças do passado, as crenças limitantes, para que possa abrir diante dos meus olhos horizontes mais largos e mais propensos ao processo da amplidão. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem ideia preconcebida, e cresce no conhecimento, na vivência do Evangelho de Jesus. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai evoluindo nesse processo. O Espiritismo vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. Como o reino celeste abrange o infinito, a fé é tudo. É ela a base firme da caminhada para a vida eterna. Parábola do fermento. E de novo disse: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha de trigo, até que fosse toda levedada. E ele, então, passava pelas cidades e aldeias, ensinando e jornadeando em Jerusalém. Vamos pensar mulher fazendo pão. Toda vez que aparece mulher na Bíblia, é representação feminina da nossa parte, ainda na dualidade, do nosso sentimento. Aqui, então, mulher fazendo pão é qualquer alma, trabalhando as qualidades, que é o seu elemento, em especial as qualidades emocionais. O pão, a comida, tudo tem o seu fator emocional, nós já sabemos disso, né? Além de sustentar o nosso físico, alimenta muito mais o nosso aspecto emocional. Tanto é que quando as pessoas ficam muito desequilibradas emocionalmente, ou tem a tendência de comer muito, ou tem a tendência de não comer nada, porque há um desequilíbrio emocional. Fazer o pão, costume tradicional na Palestina e nas aldeias pequenas. Fazer pão significa manipular todos os ingredientes dentro de uma harmonia. Cada um, ingredientes diferentes, atuando junto para o processo do crescimento. Esconder, a mulher que vai fazer o pão, esconde o fermento na massa da farinha. A fé, a luz do mundo, o sal da terra. Olha que legal. É a humildade. O fermento ele não aparece, ele é misturado, ele é escondido, mas é ele que faz crescer. Se a gente fizer um bolo, vamos chamar assim, se alguém fizer um bolo, mas esquecer o fermento, ele não vai ter o processo de crescimento, de alargamento, de aumento de espaços entre as células para que ficar fofinho. Assim a gente também. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, é isso mesmo. Porque a luz ela é usada para clarear e não para cegar. Porque uma luz muito forte pode queimar as retinas. O sal da terra, se coloca muito sal,
ele estraga o paladar. Se não coloca nenhum, ele também não faz o seu papel, torna-se insípido, como de Jesus. Então, nós temos que agir sempre na medida certa. A medida certa chama-se humildade. Se o sal quer ser o mais importante do ingrediente, ele se torna orgulhoso e, com isso, salga demais a comida. Mas não pode esconder muito, porque senão não ressalta o valor do alimento. Quantidade pequena que dobra, triplica a massa. As 3 medidas, que são iguais a 3 módios, que é mais ou menos 13 litros, que fazia 250 bisnagas de pão. Olha que interessante, de apenas 3 medidas, isso é usado lá na época, né? Não tinha padaria naquela época, todo mundo tinha que fazer o seu pão. Veja bem, com apenas 3 medidas, era possível fazer 3 bisnagas de pão. Isso é um exagero. Olha que multiplicação que aconteceu de apenas 3 medidas. 13 litros. Fazia 250 bisnagas. Pode ser também 3 medidas sem rigor científico. Às vezes a pessoa falava 3 punhado. Punhado é aquilo que cabe no punho, né? Assim, no tamanho do punho. Então, não era rigidamente uma medida científica. Aí eu trouxe para ilustrar uma coisa bem interessante também. Ou seja, meu tempo tá bom? Tá sim, pode continuar. Isso. Aí eu trouxe os 3 aspectos platônicos da alma. A nossa alma, então, tem também 3 grandes medidas, conforme Platão estabeleceu. Nós temos o aspecto racional da alma, irascível da alma e concupiscível da alma. Platão fez a seguinte alegoria. A alegoria da carruagem. A alma racional, para Platão, é o cocheiro, a pessoa que conduz a carruagem. A alma irascível é um cavalo bom e belo, mas que dá trabalho e é rebelde. Então, nós temos em nós o cocheiro, um cavalo bom e belo, mas que dá trabalho danado e é rebelde. E a alma concupiscível é um cavalo mau e feio, mas que é obediente ao cocheiro. O gente, Platão tinha futuro demais. Ele conseguiu, é como se nós fôssemos uma carruagem, e lá dentro nós temos esses 3 aspectos para a gente trabalhar. Nós temos em nós o cocheiro. Nós temos em nós um cavalo que é bom, bonito, mas é rebelde, e um cavalo feio e mau, mas que é obediente. Como conciliar tudo isso para que a carruagem possa andar equilibradamente? Buda, em relação aos chakras, ele diz o seguinte, que as rodas da carruagem, a gente precisa equilibrar as rodas da carruagem para que ela possa andar com perfeição. Significa, então, que a gente precisa equilibrar todos os nossos chakras, desde o básico ao coronário, para que o corpo perispirítico funcione bem e, naturalmente, o corpo físico também viva equilibradamente, né? E possa servir de carruagem para o processo evolutivo de cada um de nós. Outra visão. A mistura da fé humana nas 3 manifestações da Trindade: Pai, Filho e Espírito. Ou como nós aprendemos agora mais recentemente, nós temos em nós Deus, que é o nosso aspecto divino, o processo criador. Nós temos em nós o Pai, que é a manifestação desse amor divino.
E nós temos o Filho, que é a manifestação do Pai. Esse é o aspecto da Trindade em nós. Conclusão das duas parábolas. O que poderemos comparar ao reino dos céus? A semente minúscula da mostarda nos dá a vaga ideia da mônada divina. A mônada divina é um conceito estabelecido por Leibniz, né, que ele trouxe a ideia para não confundir com o átomo, porque o átomo lá na Grécia era indivisível, mas depois percebeu que o que chamava de átomo, na verdade, não era átomo, mas virou tomo, isto é, poderia ser dividido, tanto é que no processo de aceleração atômica se gerou energia, quando Einstein, né, conseguiu acelerar o átomo e quebrar o átomo, e a gente passou a compreender que dentro dele tinha energia, então não era indivisível. Quando Leibniz trouxe a ideia da mônada divina, é para essa sim ser a parte indivisível, né? Ultramicroscópica, infinitésima, invisível, mas cresce, agiganta-se de modo espetacular. Assim, o reino de Deus, o Cristo interno, embora um átomo espiritual, ao ser encontrado, dá a possibilidade de encontrar-se o infinito e o eterno, de mergulhar-se no inespacial e no atemporal. O ponto de partida pode ser infinitamente pequeno, já estamos finalizando, gente, mas o de chegada é infinitamente grande. A ideia do crescimento de algo pequeno é trazida também como fermento. O encontro sublime age na criatura como fermento na massa da farinha de trigo, isto é, faz crescer espiritualmente de maneira inesperada. Duas imagens diferentes procurando explicar a mesma ideia básica. Jesus é muito bom serviço, né? Pensamento da Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho é a Igreja do Cristo, né? A Igreja primitiva mesmo, né? Colocar a semente, embora pequena, e o fermento, embora pouco, no coração das criaturas, e aguardar que cada um cresça por si. Se o terreno for fértil, a semente se tornará árvore. Se a massa for boa, levedará com o fermento por si mesma. Saibamos agir assim, nós nos outros, com a humildade. A nós, basta lançar a semente, colocar o fermento, a ação divina fará por si. Não nos preocupemos. Paulo de Tarso diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus faz crescer. E Jesus, então, passava por todas as cidades e aldeias, ensinando, jornadeando para Jerusalém. Reflexão final: não subestime os valores das pequenas coisas. Coloca-te no lugar de quem caminha sós pelo deserto e reconhecerás a importância de simples gota d'água. Imagina-te na posição daquele que é castigado pela fome e constatarás a importância de singela migalha de pão. Põe-te na situação de quem sofre com fortes dores e aprenderás a importância de simples analgésico. Assim também no campo moral. Uma gota de paciência, uma migalha de solidariedade, um ato de compreensão e simpatia muitas vezes representarão a diferença entre a luz e a sombra. Jesus, quando esteve no mundo, operou fenômenos admiráveis e proferiu discursos inesquecíveis. Entretanto, recorreu ao exemplo de simples grão de mostarda para ensinar que nenhuma virtude, por menor que pareça, deva ser preservada. Essa foi a irmã Sheila que escreveu. Novas mensagens. Gente, obrigado mesmo pela atenção, por vocês terem me ouvido até agora.
Nós que te agradecemos, né, Adelson, esse estudo maravilhoso, essa reflexão, a gente levar para a vida. Anotei tanta coisa, mas esse momento a gente vai abrir para perguntas, dúvidas, né, de quem participou. Ao decorrer, eu vou tirando minhas dúvidas aqui, que são muitas, mas quem quiser também perguntar, tirar alguma dúvida, ou mesmo complementar, né, com algum pensamento que teve ao longo, pode ficar à vontade, gente, é só abrir o microfone ou enviar no chat, tá? A gente pergunta para ele. Não precisam ficar tímidos. Achei interessante, Adelson, uma colocação que você fez, de um estudo que eu até fiz, de uma passagem, que ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Sim. E aí você foi colocando alguns pontos, né, muito interessante, que é não ficar preso em tendências, ficar preso no ninho, né, que a gente tem essa tendência de estar voltando e estar sempre repetindo os mesmos erros, né? E eu tenho feito muito essa análise assim na minha vida, pensando o que eu estou tendenciosa a fazer para tentar mudar. E é o pequeno, e eu achei muito legal, assim, tocou muito em mim esse ponto que você falou do pequeno, que às vezes a gente quer fazer mudanças drásticas na nossa vida, no comportamento, e a gente tem dificuldade. Mas se for naquela gotinha ali diária, talvez vai ser mais fácil, e a mudança vai ser grande no final, né? Eu achei essa análise muito legal, essa relação que você fez ao longo desse estudo. Isso é muito bacana, Raquel. Tem uma passagem, eu não sei em qual livro, se é Jesus voltando, um dos livros aí espírita, claro, que Jesus, quando Jesus pegou dividiu os dois apóstolos, os 12 apóstolos em grupo de dois, para que eles fossem, né, disseminar a boa nova, quando voltou, o Judas Iscariotes ficou tão encantado com a receptibilidade do Evangelho, que ele ficou assim, extremamente ansioso. E Jesus, então, eu não sei se é Aveluz, isso, alguma coisa, um livro lindo. Aí Jesus, aspas, chamou a atenção deles, né, para não ter tanta ansiedade, porque aquele que muito corre, palavras lá, aquele que muito corre acaba se cansando e assentando-se à beira do caminho. Muito legal, né? Legal demais. Muito. Adeus. Oi. Boa noite. Bom, Paulo? Tudo bem, e vocês aí? Tudo bem, né? Certinho, graças a Deus. É uma pergunta, já que você comentou desse muito corre, né? E a Raquel também, né? Colocou bem também aí, eu compartilho com esse sentimento dela, e eu acho que a maioria, trazendo para o momento que nós estamos vivendo, eu particularmente, eu estou percebendo que a gente, assim, falando de mim, né? Acho que eu dei um start na minha vida e tô meio assim, sem saber qual que é o movimento que eu faço, sabe? A gente querer voltar à nossa rotina e fazer de conta que a pandemia não é tão sério, ou que de repente a gente tem que continuar a caminhada porque nós temos outros problemas de saúde também que nunca, até hoje nem vacina tem, como câncer, né? Sim. Então, mas como é uma coisa geral no mundo todo, né? Eu queria uma opinião de você nesse sentido, sabe? Como se situar nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Não sei se eu me fiz compreender, Sim, sim. porque está tão confuso que até para explicar está difícil, né, Deus? Você fez, eu vou te dizer uma coisa, Paulo. Claro, a gente vai dar o exemplo da gente mesmo, né? É um momento, nós nunca tivemos, talvez, um momento tão especial, parece estranho, né, a gente dizer isso, tão especial quanto essa pandemia. Nunca, nunca na história. Nesse sentido, não. A gente já teve a peste negra, que as coisas, tivemos várias pestes, conforme, inclusive, Jesus falou que teria, e acabou tendo mesmo, né? Mas esse momento que nós estamos, porque o mundo está completamente acelerado.
né? Hoje, com a internet, por exemplo, se você clica num link e ele demora 3 segundos para abrir, ele é lento. Você, meu Deus, assim, ai, está demorando. Até aqui em casa, as netinhas falam assim, vovô, não tem net. Ah, me ajuda aí. As meninas de 3 anos não tem net. Responde. Né? Porque já aprendeu isso. Então, ficou todo mundo acelerado. É momento da gente voltar para dentro de si, para dentro de casa, não ficar aglomerando. Mas isso está cristalino, porque voltar para dentro de si e voltar para dentro da casa significa voltar para o lar, para os seus, para a reflexão íntima. Para mim, isso é claríssimo. A gente, por exemplo, tem feito isso dentro de casa. A gente, eu e Cassinho, Derso, moramos nós três aqui, então a gente não sai assim. A gente entendeu isso e está tentando fazer reflexões de todos esses momentos. Todo o mundo inteiro é como se o mundo inteiro tivesse parado. E que nem aquele estudo que a gente fez da Arca de Noé, é momento de sair do burburinho e entrar na arca. Eu também já falei sobre o vírus, aí eu até citei o Emmanuel, quando ele falou que do vírus ao arcanjo tudo está, o vírus ele é fundamental, parece absurdo, né? Sem vírus e bactérias, segundo o André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, o vírus e bactérias tiveram um papel preponderante para transformar o processo de pedra solidificada da energia do lunar, vamos dizer assim, né? Que é semelhante à da Lua, para poder fazer dessa pedra terra fértil. Eles fazem esse papel. O que significa, então, para nós? Esse vírus veio também para que a gente pudesse trabalhar mais a dureza dos nossos corações, tornando-o mais fértil, mais fraterno, mais equânime e justo. Esse aglomerar que você fala seria como sair da manada mesmo, né, Adelson? Que na correria a gente estava, né? A gente vai sair da manada e a vaquinha, vamos por a gente é uma vaquinha, aí a gente vai achar um pastinho mais verdinho. Agora, se todo mundo, eu fico até brincando, se todo mundo de Belo Horizonte quiser morar só na Zona Sul, não vai caber. Eu estou chutando, dando um exemplo para você. Se quiser todo mundo morar na Zona Norte, não vai caber. Então, é importante que a gente ache caminhos alternativos, que nem a parábola, que nem a cura do paralítico. Eles acharam o caminho alternativo, que a porta estava entulhada de gente. Eles falaram, nós temos que encontrar Jesus. O que é que eles fizeram? Passaram por cima. O caminho alternativo e entraram no telhado. Aquela passagem é linda. E é isso que a gente precisa fazer, porque senão todo mundo repete as mesmas coisas. E quando se repete a mesma coisa, não tem como o resultado dar diferente. Né? É isso mesmo. É o que eu percebo, assim, às vezes a gente está querendo fazer o que a gente fazia antes, que é copiar todo mundo, né? E agora a gente está tendo que encontrar cada um caminho para lidar com essa situação atual, né? Isso mesmo. Eu até acho que nós não vamos ter nunca mais um normal. Um normal igual era antes. Porque a Terra está caminhando, a própria Terra vai dar um jeito, né, ela tem o papel dela de evoluir na escalada dos mundos, e nós temos o nosso papel da nossa evolução espiritual. E nós estamos caminhando junto com essa semente de mostarda que é a Terra. Né? É isso mesmo. Obrigado, Adelson. Oh, nada, pô. A Angélica mandou aqui no bate-papo. Eu ia colocar a mesma coisa, como trabalhar a ansiedade nossa e a das crianças. Eu tenho um filho de 2 anos, para uma vacina e para voltar às aulas e etc. Eu não sei também, né? Mas ansiedade, há um livro do Luiz Sérgio, não sei se estou dizendo, que ele diz que a ansiedade cria todos os nossos demônios.
eu não sei se é Além da Vida, um livro do Luiz Sérgio, não é um autor assim, não é tão conhecido quanto Emmanuel, né? Não é um espírito mais novo, vamos dizer assim, mas ele disse isso em uma das suas obras que eu li, não estou me lembrando qual, mas que a ansiedade cria todos os nossos demônios, porque a ansiedade não resolve o problema do ontem, não resolve o problema de hoje e, consequentemente, não vai resolver um amanhã que depende do hoje. Eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu tenho tentado trabalhar isso de todas as formas em mim. Eu acho que desde pequenininho eu era ansioso. Se eu tivesse que criar o mundo, eu ia criar 3 dias só, entendeu? Não ia deixar dar certo, não. É uma bobagem isso. É por isso que eu disse que a perfectibilidade, como é que eu disse? Aquele negócio, pessoal, assim, eu sou muito perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista, ela está retardando a chegada na perfeição. Porque não adianta a gente pegar, que nem a Cassinha usa esse exemplo, pegar 2 alicates e dependurar na orelhinha do filho, e cresce, filho, não adianta. Tem que esperar o tempo dele mesmo. Como diz Paulo de Tarso, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Não tem, talvez tomar mesmo medicamento, não sei, para pelo menos servir como muleta até atingir o processo. Porque a gente só acredita numa revolução escolar porque a educação é colocada para nós como elevador social. A pessoa estuda muito, todo mundo vai querer ser médico. Por isso que nós não temos ainda uma educação laica e de qualidade, porque senão o pessoal fala assim, e gratuita de qualidade, igual o vestibular. Tem coisa mais absurda que o vestibular? Na minha concepção, não devia existir vestibular. Quando a pessoa tivesse no terceiro ano, falando de escola, quando a pessoa tivesse no terceiro ano, o terceiro ano tinha que ser para as pessoas irem. Eu quero ser engenheiro, sim. Então, você vai lá para a obra, você vai participar num canteiro de obra. Eu quero ser médico. Então, tá, você vai ficar uns 3 meses só no pronto-socorro, para ver se quer isso mesmo. Porque depois porque a pessoa com 18, 19 anos tem que descobrir o que ela quer, aí tem as coisas sempre da moda, a pessoa não obedece à vocação, que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, se não me engano. Se não me engano, ele quer uma coisa que vai lhe dar status e dinheiro e esquece a vocação. Quando vocação, no sentido, não é no sentido beático da palavra, não. É no sentido de o que eu vim fazer no mundo. Reconhecer o que cada um de nós veio fazer no mundo. Senão você cria uma grande frustração. A frustração é exatamente aquilo que a gente fez uma escolha errada. Mais ou menos isso. Então, tem que esperar. A vacina vai sair? Claro que vai sair. É lógico. Quando diminuir a guerra ideológica, quando diminuir a guerra entre os laboratórios, quando todos eles se juntarem em prol de um bem comum, da universalização daquele conhecimento, vai ser fácil. Não pode curar o câncer, porque um tantão de laboratório vai falir. Não pode curar de uma hora para outra todas as doenças, porque os laboratórios não terão como trabalhar, enriquecer. Né? As pessoas, às vezes, têm que ficar doentes para consumir. É só olhar, tem uma droga, tem um Araújo em cada esquina. Então, a doença é um ótimo negócio. Se curar a pessoa não pode nem curar e nem morrer. Tem que ficar no limbo. Né? Porque se morrer também acabou. Então, é nisso tudo que nós temos que começar a trabalhar a nossa vida. Mas começar mesmo, encarar nossas sombras, entender nossas sombras, amar, mas sem deixar que elas nos subjuguem. Essa é a ideia mesmo que eu acho. Fantástico, Adelson.
E tem o último comentário da Rosana, que ela falou que este é o momento em que todos estamos na mesma prova, e ela coloca, não sei se é assim, mas segundo Agostinho de Hipona, tudo parecerá devagar, que é relacionado ao momento, né, que a gente está vivendo da quarentena. Ah, sem dúvida. A gente não está na mesma prova, não. Nós não estamos na mesma prova. Nós estamos na mesma possibilidade de cada um cumprir a prova que lhe cabe. É que nem o pessoal fala assim, nós estamos no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco, não. A gente pode estar na mesma tempestade. Tem gente que está no iate, o outro está num canoa. É porque depende de cada um. Então, a prova ela é global, mas cada um vai senti-la de forma diferente. Ainda bem que ela usou a expressão prova. É bom, porque nós estamos ao mesmo tempo, isso é muito legal, se a gente pegar os estudos mediúnicos, nós estamos tanto em prova quanto em expiação, para o devido resgate. E o legal é que, enquanto a expiação de um serve de prova para outro, todo mundo está trabalhando conforme as suas possibilidades. Por isso que é momento de separar o joio do trigo. É em nós. Porque quem vai separar o joio do trigo na humanidade é o plano maior da vida. Mais ou menos isso. É o que você falou, né, Adelson? É plantar a semente na intimidade. Eu até anotei isso aqui, circulei. Né? Que essa Sim, semente sim. é intimidade, né? Muito legal. Para crescer, né? Gente, nós já estamos, né, finalizando a nossa reunião. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, né? Não tem ninguém que mandou no chat, então a gente vai finalizar. Né? Adelson, quero agradecer essa participação, né? Todo esse preparo que você tem, esse carinho, ele é muito enriquecedor, né? Para o nosso aprendizado, para a nossa prática no dia a dia. Né? Muita gratidão aí pelo seu estudo e por tudo que você faz, né? Nesse momento aí, quando você está passando esse estudo, esse todo conhecimento seu para a gente. Muito obrigada, viu? Eu sempre agradeço, viu? Então, a gente vai fazer a prece final. Eu vou pedir o Adelson para dar essa honra para a gente, de fazer a prece final, para a gente finalizar essa nossa reunião hoje aqui no plano físico, né? Sim. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao alto e pedir aos nossos mentores espirituais, aos nossos amparadores crísticos, que, junto com o eu superior de cada um de nós, a nossa essência divina, a nossa centelha divina, possa nos conduzir para o processo evolutivo que nos aguarda. Agradecemos, como sempre, as bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós, que às vezes a gente não vê, mas nenhum de nós, em situação nenhuma, é desamparado. Todas as preces são atendidas. Todas as rogativas são ouvidas e trabalhadas. Agradecer, então, aos nossos mentores espirituais no trabalho de intuição, de inspiração. Agradecer esta casa, né, que nos acolhe, esse movimento, parte da espiritualidade, que nos juntamos aqui no plano físico. A Jesus, que veio nos libertar das cadeias da dualidade, ajudando-nos, ensinando-nos como tornarmos um com o Pai, e a Deus, o Criador Supremo, o Criador de tudo o que existe. E que a paz possa estar em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém, que assim seja. Muito obrigada.